Olá, eu sou Priscila Yamagami e esse é o Pod Pri. Seja bem-vindo. E aí, gente, mais um Pod Pri, os assuntos bacanas, assuntos mais complicados que a gente transforma em um bate-papo bem tranquilo. E antes de começar hoje, eu vou pedir para você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, é um tema muito legal e ative o sininho para quando tiver mais e mais podcasts. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente amo. Todo mundo sabe que eu sou uma engajadora nesse assunto. Hoje a gente vai falar sobre mulheres na política. E a gente sabe que a gente precisa de dados, a gente precisa de números, a gente precisa trabalhar esse assunto aí de uma forma muito séria, profissional. Para mim tem tudo a ver com a educação política. E olha só, hoje nós somos aí 51,5% da população brasileira, mulherada. 52,65% dos eleitores. Só 18,2%, eu falo em torno de 20% dos políticos brasileiros eleitos são mulheres. Por que será que isso acontece? Né? Eu acho que é uma combinação de fatores, como está aqui mesmo. Né? E para falar sobre todos esses fatores, para falar sobre o que a gente está vivendo, para contar um pouco do que ela está fazendo, e tem muita coisa bacana, muita novidade, posso dizer que até um novo mundo do trabalho, do empreendedorismo, da renda, que tem a ver com esse tema de hoje, também influenciar negócios, né? Trabalhar com engajamento de mulheres, enfim. Eu estou aqui com uma amiga que eu amo de paixão, que é a Camila Souza, a nossa K. Camila está trabalhando com política, é engenheira, coordenadora de mobilização de campanha, foi uma embaixadora de todos nós na nossa campanha, minha e do Caio, né? Hoje está aí como influenciadora de negócios, é uma executiva de vendas incrível, é uma vendedora maravilhosa, eu conheço bem. Hoje ela está no Prospecta Neros e Partner Founder do Instituto Conecta, aceleradora de mulheres na política. Fez a campanha da nossa Luana também, querida Tavares, né? Exato, e tá aqui, além de tudo, é uma mulher incrível. Bem-vinda, Ká. Que legal ter você, que amor. Obrigada, Pri. É uma honra estar dividindo esse espaço aqui com você. Uma mulher que eu admiro muito, né? Acho que, antes de mais nada, estar aqui é uma imensa gratidão mesmo por tudo que a gente juntas construímos, né? Em 2 anos que a gente ficou trabalhando ali diretamente, uma muito próxima da outra. E também, né, falar que você realmente é uma mulher fantástica. A gente está trazendo um tema hoje de mulheres na política, né? Eu acho que isso é uma transformação que o mundo vem vivendo, né? E também falar que você é uma mulher que está construindo a sua história na política, né? Porque quando a gente fala de ter mais mulheres ocupando espaços de poder, ocupando espaços dentro da política, é importante a gente ressaltar que a gente precisa escrever a nossa história e ser protagonista daquilo que a gente tem como propósito de transformar esse ambiente, né? Não trazendo uma bagagem que não foi construída por nós. Então, você, né? É uma honra dividir esse espaço contigo. Eu te acho uma mulher incrível, admiradora de tudo que você construiu através, né, da escola, da sala de aula, né? Que é onde, na verdade, tudo se inicia, e que você está escrevendo uma história linda dentro da política. A primeira prefeita, de fato, da nossa cidade, né? 463 anos a gente fez ano passado, e você é a primeira a nos representar. Então, isso é de uma gratificação e de um legado mesmo enorme, né? Quantas outras Priscilas vão surgir a partir desse momento, né? Quantas mulheres você impacta trazendo essa sua força, né? E todo esse seu jeito, que é exatamente isso, gente. Não existe bastidor na Priscila, tá? A Priscila é desse jeito, energia lá no alto, todos os dias com um sorriso no rosto. Eu dividi momentos profissionais com elas de muita tensão, né? Logo no começo da gestão, a gente dividiu
muitos desafios dos quais a gente realmente não conhecia e também dividir com a Priscila desafios da minha vida pessoal, né? Então, em nome de tudo isso, primeiro eu quero agradecer a mulher que me pôs no mundo, que é a minha mãe, que foi empregada doméstica, que ensinou como que eu deveria me formar como mulher com dignidade, trabalhando e conquistando os meus sonhos. E também o meu pai, que não está mais entre nós, mas que você conheceu, que foi muito importante também para dizer que eu, como mulher, podia chegar onde eu quisesse e poderia ser quem eu hoje sou, né? Então, ninguém constrói nada sozinho. Eu cheguei até aqui porque muitas dessas pessoas me ajudaram e você foi uma delas. E é isso, né? Mulheres junto com os homens faz um mundo melhor, faz um mundo diferente. Então, obrigada, Pri. Que linda, tá vendo, gente? E a Camila foi nossa secretária na época Serviços Urbanos. Olha só, uma mulher nos serviços urbanos, uma cidade desse tamanho, com absurdamente questões mega complexas para atuar. Depois virou infraestrutura urbana, juntou com obras. Então, assim, a Camila também fez um trabalho incrível, veio desbravando, né, uma secretaria num governo novo, numa transição, numa pandemia. Ela foi embaixadora da nossa campanha durante todo o ano de 2020, praticamente. E é uma menina, né? Uma mulher, mas com uma carinha de menina que eu aprendi a amar. E é uma amiga, eu adoro muito. A gente sempre está se falando, ela me acompanha, eu acompanho a Camila. Então é muito legal ter você. E eu acho que essa trajetória toda, né, Kati, trouxe uma bagagem também assim muito incrível, muito forte para te construir aí e para olhar a política até com uma visão mais ampla. Né? Perfeito, Eu sempre vim de movimentos para fomentar a participação da mulher em muitos lugares, né? Eu comecei a fazer isso quando eu era muito adolescente, né? Inclusive, né, o vereador Eduardo Alta foi meu treinador de futebol. Então, assim, não existia time feminino de futebol na escola que eu estudava e eu gostava. E fomentei esse grupo e dali a gente começou a formar times femininos de futebol, trazer as meninas para participar mais de atividade física, que era uma coisa que não acontecia, né? E então, e o tempo vai te trazendo maturidade e a vida vai te cobrando aquilo que realmente, de fato, você se propõe a fazer. Então, eu fui conhecendo pessoas ao longo da minha caminhada, né? Por movimentos que eu acredito. E isso me trouxe, por exemplo, né, mulheres como a Irina Bulara, que foi CEO do Renova BR, né, a própria Mônica Sondré, que era CEO, né, do RAPS, que agora o RAPS vai se encerrar, está se encerrando, mas foi um momento muito importante para a nossa democracia, e com isso me trouxe a Luana, né, que você também conhece. Na verdade, a Luana me trouxe todos esses contextos. E 2020, né, a Luana vai fazer um mestrado em Oxford, em políticas públicas, porque a gente tem e sabe que o Brasil tem pressa para mudar, e a gente, como agente transformador desse país, né, a gente precisa mesmo estar fomentando isso. E a Luana foi para lá fazer mestrado em políticas públicas com essa necessidade, voltou, e com essa missão aí dela se candidatar, né, deputada federal, trouxe a Conecta, que é uma aceleradora de mulheres para a política. Então, assim, a Luana cria a Conecta, né, em 2022. No início de 2022, a gente começa a criar juntas a Conecta, uma ideia vinda dela. E aí a gente junta forças para fazer esse movimento que não vai parar. Não pode. Nem pode parar, exato. Tem que crescer, né, Cá? Muito, muito. E a gente precisa, como mulher, se fortalecer, né? Então, a gente formou mais de 330 mulheres do país todo, de diferentes estados, partidos, para capacitá-las a formar, a criar as suas campanhas. Então, assim, porque fazer uma campanha política não é, né, simplesmente sair e fazer. Tem uma série de coisas, preparações jurídicas, prestações de contas. E também a gente saber, né? Porque é como a gente fala, nós queremos estar, sim, ocupando espaços, mas sabendo o que a gente está fazendo e com propriedade. Porque com formação, né? Mulher já é cobrada o dobro daquilo que a gente, né? Se a gente está disputando uma vaga de emprego e um homem fala uma coisa errada
ele é relevado, e se a mulher falar uma coisa errada, muitas das vezes ela é eliminada desse processo. Então, a gente é alvo desse monitoramento constantemente, né? Então, a gente queria dar essa base para essas mulheres que não tinham. Então, a gente trouxe mentorias de forma gratuita, né? Mobilizamos um evento no Nibs Cultural com patrocínios de pessoas que acreditam nessa causa. A gente trouxe como parceiro a Luísa Trajano, da Mulheres do Brasil. Então, assim, a gente tinha como mentor, né, cientista político que você tanto conhece, né, Humberto Dantas. Maravilhoso. Então, assim, a gente uniu forças, né? Foi um movimento que fez mesmo essa força para fazer com que fomentasse essas eleições de 2022, que teve um crescimento expressivo na Câmara dos Deputados, mas que ainda assim é um movimento muito lento. Então a gente precisa acelerar, a gente precisa acelerar as mulheres na política. E o que nos faz criar esses movimentos? É descobrir as lideranças mesmo que existem nos bairros, é descobrir as mulheres que fazem a diferença na vida de muitas pessoas, ou mesmo aquela mulher que está dentro de casa e que não tem coragem de colocar seu protagonismo, né, para todo mundo ver. Então, como que a gente faz esse movimento? É se unindo, criando movimentos como esse, né? Então, a gente fez isso em 2022 e ainda continuamos fazendo. Então, assim, né, a gente teve aí a PEC da anistia dos partidos, né? Porque muitos partidos fazem uma bancada feminina que algumas das vezes não existe para pegar o fundo eleitoral e depois isso cai por terra. Então, a gente lutou contra essa PEC, né? Então, Laís Soares, minha amiga também, que vai ser candidata a prefeita de Divinópolis, veio junto com esse movimento com a Luana. Então, a gente se reuniu com senadoras, com deputadas, para poder fazer essa força, né? Criar esse momento, né? E ainda assim, a gente fez um outro barulho ano passado, que foi um movimento dentro de um grupo que é criado por várias mulheres. Inclusive, a partir de hoje, você vai ser membro desse grupo. Oba! Onde a gente tem Cris Monteiro, que é vereadora do Novo da capital de São Paulo. A gente tem a Marina Elô, que é deputada estadual. A gente tem algumas vereadoras também de Limeira. Um pessoal que fez um movimento através da Irina, dentro desse grupo. Para quê? Para que a gente pudesse criar uma lei do não é não em São Paulo, que é do caso do Daniel Alves, né? Que trouxe o no Cali na Espanha, e a gente sentiu a necessidade de fazer algo na cidade de São Paulo, que é uma cidade enorme, e que quantas mulheres são assediadas numa balada, num bar, pelo fato de serem mulheres e estarem num ambiente que, ao meu ponto de vista, não propicia nada, mas que muitos homens não sabem se comportar nesse lugar. Então, o que a gente podia fazer? Então, nós nos reunimos no início de fevereiro do ano passado e protocolamos, através da Cris, que é vereadora hoje, né, essa lei. Então, a Conecta continua fazendo um movimento mesmo que não exista um ano eleitoral. Então, a nossa... Para não parar, né? Exato, Pri. A nossa força é que vai fazer com que a gente mude esses dados estatísticos, como você trouxe no começo, né? Como que a gente cresce uma Câmara Federal? Como que a gente cresce uma Assembleia Legislativa, uma Câmara de Vereadores? Né? Hoje a gente é 22 vereadores e a gente 23, tem 3 mulheres. 23 e 3. 23 e 3 mulheres. Você vê, a gente tem quantos... 11, 12% de mulheres na representatividade. Como é que a gente cria, né, um movimento diferente? Essa semana saiu uma reportagem no Globo sobre a Comissão da Mulher da cidade de São Paulo. Só de homem. Uma comissão das mulheres só de homem. Você viu? Essa foto rodou o Instagram, né? Tudo. Exato. Como é que vai Como que ele representa o que ele não vive, né? Exato. A gente precisa ter voz de fato que faz. Então, seja assim, mista minimamente essa comissão, né? Mista. Exato, mista. Um peso ali ponderado, né? Onde a gente tem a visão do lado masculino, que também pode contribuir, né? Sim. Porque eu acho que a gente fazer esse movimento de inserir mais mulheres em espaços de poder, seja no poder público ou no setor privado, é para a gente entender que juntos a gente transforma os ambientes. Isso, né? complementar, equiparar, enfim, né? Não é para
expulsar, competir. Não é essa a ideia. A ideia pra não gente estar junto. E primeiro a gente precisa desconstruir, né, esse machismo estrutural que existe, inclusive, em nós mulheres, né? Quando a gente tem falas de que uma mulher sofreu um abuso sexual e que a gente se questiona sobre o comportamento dessa pessoa, tá errado, né? A gente não tem que questionar a vítima, a gente sempre tem que questionar quem está sendo o agressor, né? Exato. Então, é uma cultura que ainda vai levar anos para ser desconstruída, mas a gente precisa ter começado ontem já essa o fato de você muitas vezes sofrer uma cantada mais grosseira ou algo assim, o que a gente pensa? Meu Deus, será que eu tô com alguma roupa que tá insinuante? Será que eu tô me portando assim, meio saidinha? Você nunca fala do outro, dele. Exato. Sempre é a gente que se sente culpada, a gente tá fazendo alguma coisa errada, né? Exato. Então, acho que isso aí a gente precisa mudar. Virar essa chave, e a gente só vai começar a virar essa chave na educação. Na base, na educação, nas crianças. Na criação do filho homem, da filha mulher, e na fomentação de entender que todos nós, homens, mulheres, o mundo diverso hoje que a gente vive precisa ter espaço de fala. Isso. E a gente precisa ouvir o que, por exemplo, o que uma mulher negra passa. A gente precisa ouvir a mulher negra. A gente precisa entender o que ela tem de voz para colocar, para contribuir uma construção melhor. O que a mãe solo passa, né? Então, assim, eu acho que essa construção, a gente precisa ter representatividade nas legislações do nosso país, nas execuções do nosso país, porque essa diversidade é que vai fazer o mundo pensar diferente. E né? a Gil, aqui do Sebrae, ela falou uma coisa muito legal, que todos os espaços institucionais, como você está colocando, executivo, legislativo, judiciário, enfim, eles têm que ser uma representação bem fiel ao que é a sociedade. Então, empresas que têm homens demais, ou mulher demais, assim, demais que eu digo, muito mais do que a maioria, né? Uma prefeitura que tenha muito mais homens do que... fica desproporcional em relação à sociedade. Então, é preciso que essa mostra institucional, ela seja proporcional como é a sociedade. Exato. Isso é importante, né, para o equilíbrio. Ká, você está falando tudo isso, né? E aí eu estou vendo aqui uma coisa que eu acho você muito mestra, assim, que é a coordenação de mobilização voluntária. Eu vi você em ação, enfim, eu continuo vendo. Explica pra galera, eu acho que até culturalmente na política, quando a gente fala de crowdfunding, vaquinha, de arrecadação, mobilização voluntária, ainda é muito novo. O que é mobilização voluntária numa campanha eleitoral e como que você faz isso? Para uma pessoa que está lá num bairro e gostaria que o representante deles fosse uma mulher lá, enfim, uma líder, como que ela começa? O que é? Isso é muito bom, né? Eu acho que falar de mobilização é algo bem, bem gratificante, porque a gente fez um movimento, né? E que a gente sabe que é muito possível que ele aconteça, né? Para quem não sabe, né? Em 2020 a gente veio para uma campanha eleitoral, a qual eu conhecia sobre política, eu sabia pelas coisas que eu estudava, mas, enfim, pôr a mão na massa, eu não coloquei, né? E aí, Lucas Porto, nosso amigo, me fez um convite através da Luana, que era justamente mobilizar a parte voluntária da campanha. Porque o maior desafio de uma campanha, eu acho, tá aí nesse quesito. Como que você mobiliza voluntariamente pessoas que estão muitas das vezes descrente com a política, a maioria, que elas não estão de fato ali olhando o que elas estão sendo beneficiadas por uma troca de um candidato, por uma decisão de um novo candidato ou candidata, e o que o voto dela de fato faz transformar a vida de milhares de pessoas. Então, primeiro ponto, né? Mobilizar pessoas, você tem que trabalhar com propósito. Né? E aí muitas das pessoas não sabem o que é isso ainda, né? Se você chegar num colega de trabalho e falar assim, por que você está aqui? Ele vai falar, porque meu sonho é ter uma casa. Porque eu quero a grana. Porque eu pago boleto. Exato, porque eu tenho boleto para pagar. E ele não sabe o real propósito do que ele faz, né? Esses dias... Onde aquilo vai dar. Exato. Trazendo para o mundo mais corporativo essa parte de mobilização, que tem total conexão, na empresa que eu estou hoje, que também vem de um líder de movimento político, né, o Alan Bueno, eu conversando com um estagiário nosso, eu falei, mas você sabe qual é o propósito de você fazer o que você faz? E a pessoa ficou em dúvida.
E aí eu falei, você tem que conhecer sobre o que você faz. E fazer de propósito, eu usei um termo bem simples. É muito daquilo que a mãe falava, você está fazendo isso de propósito. Por quê? Você tem que ter intenção no que você faz. Então, a gente precisa trabalhar no propósito das pessoas, né? Por exemplo, quando a gente tem uma liderança de um bairro que pode ser uma representatividade dentro de uma Câmara de Vereadores ou até de uma Assembleia, né, ou níveis mais altos do Legislativo. Qual que é o propósito dessa pessoa? Ela tem uma ação social. O propósito dela, a intenção dela é transformar as pessoas que estão naquele lugar, é trazer oportunidades para ela. E aí a gente tem que multiplicar esse propósito dentro de cada um. Então, assim, como que eu faço com que as pessoas acreditem? Eu trago causas que mobilizam as pessoas. Por exemplo, uma das minhas causas pessoais, fomentar mais participação das mulheres. Quantas outras mulheres em Mogi das Cruzes eu tenho que querem estar num espaço de poder? Então, eu preciso trabalhar no propósito dessas pessoas, né? E aí, quando a gente descobre o propósito, que seja uma nova esperança, que seja uma nova cidade, uma inovação, uma renovação, que seja, a gente achou um botãozinho. Algo em comum. Então, é esse tipo de movimentação que a gente tem que fazer. E mais do que isso, né? Depois de mobilizar as pessoas através dos seus propósitos, a gente precisa engajá-las. E como que a gente engaja as pessoas, né? É trazendo isso, é pondo elas no centro das decisões, trazendo a participação delas, fazendo com pertencimento. Que, de fato, elas pertençam àquele movimento. Então, assim, porque é muito... Ser um líder, né, requer muitas habilidades. E uma delas é saber que muitas das vezes o papel que você faz de liderança nem sempre é estar falando de fato ou ordenando algo para alguém, mas sim escutando e entendendo que o líder não é obrigado a saber tudo, não é obrigado a executar tudo, mas que quando ele tem aliados, né, pessoas que acreditam naquele propósito dele, que conectam com isso, ele vai trazer essas pessoas para espaço de fala, vai entender que nem sempre é só a liderança que protagoniza, né? Então, é um time, né, cara? Formar um time de verdade, onde um cabeceia, o outro chuta, o outro defende, o outro bate falta, um outro faz gol, mas que todos têm a sua importância. Eu acho que e você ter isso no meio político, que é um meio vaidoso, exato, é um meio muito de egoísmo, egocentrismo, tudo isso é muito difícil, porque alguém quer brilhar mais do que o outro, e é aí que a gente começa a ter choques e muitas vezes o próprio grupo se desfaz, né? Se dissolve. Se dissolve porque é isso, né? Eu lembro que nos meus desafios diário como secretária, uma das dos meus hábitos era todos os dias doutrinar o meu ego, para saber que eu estava num cargo que hoje, por exemplo, eu já não ocupo mais, mas que eu precisava saber que ali eu era uma liderança, mas que eu tinha que dar voz ao meu time, porque muitas das vezes um dos meus líderes tinha um desafio, o qual eu precisava achar soluções para ajudá-lo, eu precisava entendê-lo. Então, você ser mais que uma pessoa que faz uma interlocução, ser um bom ouvinte também é importante, muito, né? E aí, quando você junta esse mix de propósito, com participação, com, de fato, todo mundo ali, né, pondo a mão na massa, você faz com que as pessoas multipliquem isso que você faz. Então, engajar é isso, você traz uma pessoa com propósito, né? E essa pessoa, ela abre ali a intenção dela, o que ela realmente está trazendo de propositiva para a mudança, e ela entende que o que ela trouxe agregou e que dali você vai fazer uma nova ação para... Ela traz mais gente, ela engaja mais gente. E foi esse movimento que a gente fez em 2020, foi esse movimento que a gente fez em 2022, né? Por exemplo, como que eu consigo trazer credibilidade para um doador de campanha, né? A política, ela é muito banalizada pelos fatos que acontecem. E a gente vive num país que, infelizmente, a gente tem muitas... né, muita coisa feia na política, né? Exato. E aí... Como que a gente transforma isso? Ponto 1, né? Já vou levantar a bandeira para nós. Países que têm mulheres como liderança têm um baixo índice de corrupção, né? Um baixíssimo índice de corrupção. A gente teve dados aí que 42% da cidade, 42%
das cidades que eram lideradas por mulheres durante a Covid teve baixa mortalidade. Uma supergestão, Exato, organização. Então, assim, como que eu trago mais mulheres para essa frente? Como que eu engajo, né? É isso, gente. Eu acho que quando a gente faz a lição de casa, assim, temos que escolher algo. Um homem e uma mulher numa posição os quais os dois estão preparados tecnicamente, profissionalmente, tudo. Se a gente pode escolher, a gente precisa dar oportunidade para quem não esteve ali para fazer diferente. Então, qual que é o propósito disso? É apostar na esperança de mudar. É apostar numa contribuição que venha acontecer, né? E aí a gente precisa fomentar isso nas pessoas. Eu ia falar disso, né? O quanto você, mobilizadora, é uma responsabilidade, porque se você mobiliza, as pessoas entram, elegem, a pessoa ganha, e a pessoa precisa estar muito ciente, consciente do que ela tem que fazer, porque senão ela coloca o teu trabalho, o teu nome, Sim. toda a tua história, água abaixo. Água abaixo. Por isso que mobilizar voluntário tem que ser uma pessoa que tem muita conectividade com quem de fato está sendo o protagonista geral ali, né? E trazer muito disso, né? A visão de quem está na liderança, o que ela tem de propositiva e conectar. E tem que estar muito conectado. E mais, né? Você não pode, por mais que você venha de uma campanha, por exemplo, eu já estive em campanhas que foram vitoriosas e campanhas que não foram vitoriosas. E o que você faz com todo esse público? Quando você vence uma campanha, esse público ainda está engajado naquilo, mas você não pode desligar dessas pessoas, né? Não pode perder. Não pode desconectar. Por quê? Essas pessoas, elas vão... Ansiedade. E assim, você tem um envolvimento, porque as pessoas, elas gostam, todas elas, o ser humano gosta de ser reconhecido, ele gosta de ser valorizado. É uma coisa que a gente tem de característica humana. Nascença. Então, a gente não pode esquecer esse valor, a gente não pode deixar de lado, né, cara? A participação dessas pessoas. E porque aí, senão, eu acho que além da desilusão que você causa, essa descrença, ela vai aumentando, a ponto de você não conseguir mais reverter, né? E é aquilo, muito Pequeno Príncipe mesmo, né? Você é responsável por aquilo que você cativa. Então, se vai fazer, vá com seriedade, responsabilidade, porque depois ficam lá os seus discípulos esperando alguma coisa. Exatamente. Não sei se necessariamente um cargo, não sei se necessariamente um emprego, um favor, mas um reconhecimento, uma gratidão, uma participação, ainda que seja como cidadão, que está dentro de um projeto. E aí eu acho que esse é o X. A manutenção do que é uma mobilização, que não é só na eleição. Ela é sempre participação em conselhos, participação na fala, as audiências, assim, tem muita possibilidade. Hoje a gente está aqui dentro, a gente sabe. Verdade. Né? Então, eu acho que é uma responsabilidade a mobilização, e para você é muito sério, porque você coloca seu nome, coloca teu trabalho, tua credibilidade, a confiança, e as pessoas vêm. E aí? Como que está combinado ou contratado com esse líder para que isso se mantenha. Então, isso eu acho que vale em cada campanha uma lição, para que isso seja muito bem cuidado. Né? Porque as pessoas decepcionadas, elas levam esse sentimento para outras pessoas que é plausível, porque é o que ela está sentindo. Então, assim, só precisa de mim quando tem campanha, só precisa de mim quando está se elegendo. Ano de eleição, de eleição. Isso a gente precisa parar com isso. E tem que ter. E aí, através de grupos organizacionais, por exemplo, a gente movimentou uma liderança de bairro. Bom, legal, essa liderança tem um projeto, nós fomos eleitos. O que a gente pode fazer para esse projeto? E é uma trajetória que tem correções, ela tem ajustes, então tem que estar junto. E é um trabalho que a gente precisa sempre estar ali alimentando, porque o resultado é de médio a longo prazo. Você não tá não é imediatismo. Não é imediato. Assim, eu ganhei uma eleição, vou empregar todo mundo. Não é assim, né? Funciona, até por isso que a gente precisa educar essas pessoas para entenderem, baixar as expectativas, alinhar a expectativa, tudo isso é importantíssimo, né, cara? Exato. Uma vez eu ouvi de um CEO de uma multinacional uma fala muito bacana.
em relação ao quintal do Brasil. Ele falava, o que é o quintal do Brasil, né? E aí ele colocou algumas coisas que a gente deixa de fazer como cidadão. Por exemplo, e aí logo depois que eu ouvi essa fala, eu virei secretária municipal de serviços urbanos, né? Que cuida da zeladoria. E ele falava assim, se cada um de nós, cidadão, varremos a nossa porta de casa... calçada, né? Nossa calçada, a gente já está fazendo uma transformação gigante. E o que é varrer sua calçada? Exato. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece com a gente como população? A gente muitas das vezes terceiriza uma responsabilidade que é nossa para quem está no poder público. O poder público ele tem como obrigatoriedade criar políticas públicas, trazer algumas ferramentas, né, alguns auxílios para a população, mas a gente tem que entender que ele tem um limite, né? Ele tem um time, são coisas que são ali momentâneas, né? Tem coisas que não perduram. A gente não vive para sempre, então não tem como certas coisas durarem para sempre. Então, quando esse CEO trouxe essa fala, né, eu acho que fica aí, e aí ficou uma reflexão para mim. O que eu faço para transformar a minha... Transformar o mundo é um movimento gigante. Então, minha calçada. O que eu transformo primeiro dentro da minha casa? Depois, o que eu transformo com os meus vizinhos, né? Nós somos criados por fatores repetitivos. Então, nós somos influenciados pelo meio que vivemos. Então, assim, quando você pega um trem aqui na Estudantes e vai até a Luz, todo mundo socando todo mundo para entrar no vagão. Quando entra na linha amarela, as pessoas fazem fila. E aí? Mudou. Mudou a pessoa, mudou... Não mudou a pessoa, a gente mudou só o ambiente. Mas porque na linha amarela, a doutrinação foi sempre, vamos fazer fila para entrar no vagão. Então, todas as pessoas... E se alguém desrespeitar, o público que está ali, que é o mesmo público que se fomenta para entrar lá, se mata para entrar no trem, faz com que... Ande na linha. Então, assim, a gente Então, a teoria da janela quebrada, né? Uma janela quebrou, a outra vai quebrar e vai destruir, né? Tudo. É real. Então, assim, a gente precisa fazer a transformação. Cuidar, né? Eu acho que esse exemplo é muito legal se as pessoas talvez... Pô, mas como, né? Você vai usar um banheiro público, né? O banheiro é público, não é de ninguém. É outra palavra também que eu acho que a gente precisa ressignificar. Dinheiro público, banheiro público, máquina pública. Não. É do contribuinte que paga imposto, é de alguém. Exato. Então, a responsabilidade é nossa, de todos nós, né? Você vai no banheiro público, se tá sujo... Eu, pelo menos assim, eu não sujo mais. Sim. Eu fico triste e tal, eu tomo um cuidado ali, uso e tento não sujar mais e saio. Se tá limpo, a gente mantém minimamente, mantém, dá descarga ali certinho, arruma tudo bonitinho, né? Então, é isso, né? Acho que a teoria vem muito nesse sentido de você cuidar, né, Cá, do que é seu, do que não é, do que é de todos, e a educação. E aí eu falo... E o Dylan fala, repete. Qualquer que seja a pergunta, a resposta é educação. Não tem jeito. Certeza. É na política, é na casa, é na família. E você sabe que você tocou numa coisa muito legal, né? Que você fala muito aí da nossa própria casa, a família. O grupo Mulheres e Valores, né? O movimento que a gente criou, ele justamente vem para uma missão. Fazer com que essa mulher, na família que ela está, em qual formato for, ela seja essa força de conciliação, de cooperação, de união, de educação, né? E de amor mesmo. Porque se você fortalece a célula mais importante de uma sociedade, que é a família, você fortalece a nação. É verdade. Né? Não tem doutrina, cara. Quando você está em cima, está protegendo, está cuidando, cuida da educação, faz pensar, faz estudar, né? É um desafio, tá? Eu tenho uma de 13 lá em casa, não é brincadeira. Sai do celular, vai estudar. Agora mesmo foi lá que tem prova amanhã. Mas assim, e nas conversas, né? A gente fazer pensar, ter senso crítico. Não tem doutrinação. Na escola que for, do jeito que for, o partido que for, porque você faz pensar. E claro, somado a um poder público que invista na educação, que tenha essa grande missão de fazer pensar, você tem outro mundo, outro país, outra nação. É verdade. E começa aí onde você está falando. E a educação, né, isso é dado estatístico. A faculdade de Harvard e Oxford também fizeram algumas pesquisas em relação ao que a educação transforma, né, para entender governos, para entender uma série de coisas. A educação, ela transforma a um nível tão grandioso que ela impacta na saúde,
ela impacta, por exemplo, em infraestrutura urbana, ela impacta na assistência social. Em tudo. Ela gera uma economia muito grande, porque uma pessoa instruída, ela sabe, por exemplo, que ela vai... O tipo de comportamento que ela vai ter em certos ambientes, ela melhor instruída, melhor, né, assessorada, ela arruma um emprego com uma capacidade melhor, de uma condição financeira renda maior. melhor. Então, ela vai comer melhor, ela vai ter acesso a outros... Entendeu? Então, assim, a gente precisa... Ela se previne mais, né? Ela cuida mais da saúde. Consegue ajudar o próximo com uma outra consciência. Então, assim, a educação, eu concordo, Pri. Eu acho que, assim, a gente vai transformar o mundo através da educação. Não tem jeito. E a gente tem dados que mostram isso, né? Por exemplo, Medellín foi uma case, cidade, né? Um case de sucesso do mundo que, né? O tráfico Singapura, pois é. Então, em Singapura, as pessoas não mastigam chiclete, não mascam chiclete em Singapura. É proibido mascar educação chiclete. Na veia, porque né? já entenderam que aquilo faz uma diferença. Então, como que a gente põe as nossas crianças, as nossas meninas que estão nascendo, que querem, né, ser o que elas quiserem? É através da educação. Educação. E eu falo muito, todo mundo fala, mas todo mundo fala isso, educação, mas não faz. O que precisa acontecer? A educação, a falta da educação ou essa crise na educação não ser mais um projeto, porque isso é um projeto de interesse de muitos. Isso precisa acabar. Né? E aí é um outro podcast que nós vamos fazer. Ô, Ká, me fala uma coisa. O que é uma aceleradora de mulheres na política? Tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Acelerar as mulheres na política é justamente isso. Fazer uma construção educacional do que elas precisam para estarem ali nesses espaços e ocupando e fazendo, de fato, esse movimento para colocar mais mulheres nesses cargos, né? A gente precisa ter, por exemplo, né? A gente tem 133 anos de existência de STF e a gente só teve 3 mulheres no poder, por exemplo. E agora a gente tem uma que logo se aposenta e não sabemos se a gente vai ter uma reposição de cadeira. Então, como é que eu consigo acelerar? E isso tá na gente. Camila, mas como que eu consigo acelerar uma mulher no STF? Quando a gente, mulher, se unir e colocar a boca no trombone para dizer que a decisão, né, tem que ser disso. E que mais mulheres estejam sendo preparadas aqui para ascender. Então, quantas juízas a gente tem para chegar? Quantas advogadas? Quantas mulheres? Por exemplo, eu tive uma dificuldade enorme em colocar lideranças femininas na secretaria, porque eu gostaria de ter feito isso com mais força, porque eu não tinha mulheres que tinham, por exemplo, experiências ali. Mas devagarzinho eu fui ocupando alguns lugares e trazendo mulheres para criar essa experiência. No setor privado, a mesma coisa. Então, assim, muitas das vezes eu ocupei espaços que eram majoritariamente masculinos. E como que a gente acelera? Eu ocupei um espaço de poder, de decisão, de influência, eu trago mais mulheres junto comigo, né? É uma puxando a mão da outra. Eu subi um degrau, quem vem subir o próximo? Tem que ser uma mulher. Isso não é um movimento contra os homens. Na verdade, é um movimento para que essa equalização ela consiga acontecer, para que, de fato, a gente tenha movimentos. E acelerar elas nesses espaços é criar condição, é preparar, é fazer com que esse processo ele seja mais rápido. A gente tem uma estatística que a gente vai demorar pelo menos mais 26 anos para conseguir ter uma Câmara mais equilibrada. E mesmo assim não é... Nesse ritmo que a gente está indo, ainda... Tem que ser mais rápido. Tem que ser mais rápido. Olha o exemplo. A gente tinha 18 secretarias na prefeitura quando entramos. Sim. Eram 9 secretários, 9 secretárias. Hoje a gente tem 22 secretarias. 4 secretárias. Exato. E isso é uma cultura que vai acontecendo. Então, assim, o universo da política é onde a gente vai conseguir, de fato, transformar a vida das pessoas. Por quê? É através da política que se cria leis, é através da política que se executa as leis. Então, assim, como que a gente vai mudar esse cenário? Quando a gente colocar mais mulheres nesses espaços. As mulheres se disponibilizarem, né, cara? Exato. E a gente tem que participar. Eu vi um dado muito interessante. Eu até trouxe ele aqui, eu coloquei ele aqui anotadinho, porque eu sou dos números, né? Mas eu vi saiu ontem também essa reportagem, que se nós tivéssemos mais mulheres ocupando espaços de decisão, o PIB mundial seria 20% maior do que ele já é hoje.
E aí a gente está falando de um dado do Banco Mundial, que aí reúne todas as definições de geração de dinheiro no mundo. Então, pensa, o quanto que a gente está perdendo, né? Exato. Perdendo. Guerra, gente, mulher não faz guerra. Você não consegue entender. Mas tem pouca liderança feminina. Tem pouca liderança feminina, mas você não vê, por exemplo, uma Nova Zelândia, que teve uma líder por muito tempo, né? criando uma condição de guerra. Não, você não vê. Então, assim, existe um movimento que ele é natural do espaço feminino dentro de condições de decisão, que tem mais linha de raciocínio, a gente tem uma visão diferenciada. Então, assim, a gente precisa acelerar as mulheres na política. Então, assim, o Movimento Mulheres do Brasil, que é um movimento que vem do setor privado, né, o qual a Luísa Trajano lidera, ela criou a campanha do ano passado, né, Pula pra Mais Um, que era Mulher, Vota em Mulher. E aí ela trouxe mulheres preparadas, porque para pegar um microfone numa bancada e falar, você tem que ter argumento, porque senão você descredibiliza, né? A gente está construindo um movimento. Então, como que a gente coloca mulheres preparadas para isso, né? Mulheres que vão ser a representatividade feminina e não serem representadas através de falas ou de construções de um universo que não é feminino. Então, assim, quem vai assumir a liderança? Usadas também para cota, para cobrir, né? Não pode, a mulher também não pode se sujeitar, né, a isso. Exato. A gente tem que entender que, assim, a gente quer ocupar espaços, mas com qualidade. qualidade, com capacidade. Então, assim, como que a gente faz isso? Então, a gente cria esse movimento para acelerar, para dar capacitação, suporte, para dar suporte, para fazer eu falo da rede de movimentos. apoio, de proteção, tudo isso, né, cara? Porque são vários fatores, né? Sim. Eu tô lá no Renova, nossa, tá uma loucura, é muito bacana, mas é puxado. Sim. E eu acho que, assim, para quem tem mandato, Ave Maria, é um negócio louco, né? Mas é incrível, assim, nossa, eu conheci os meninos lá pessoalmente, Sim, o Cobra, né? É uma turma, a Eloá é uma linda, né? Ela é incrível também. Todo o time lá do Renova. Então, assim, eu tô gostando, mas eu tô correndo, sabe? Correndo atrás, porque é aspecto emocional, é o aspecto técnico, é jurídico, é contábil, é a campanha, é comunicação. E estratégia, né? É dado. Nossa, é uma loucura, assim, mas é muito legal. E tem que uma apoiar a outra. Exato. Né, o que você falou, eu acho que são vários. Exato. E a gente fatores. já mostrou que é possível, né? Por exemplo, a gente tem uma figura como a Tabata Amaral, que veio de uma construção de um improvável na área da política, e que mostrou que a força está aí, que ela consegue, pelas causas dela, que uma delas é a educação, transformar. Atrás, né? Então, uma assim, menina, né? vamos transformar, vamos ter mais tábuas. Como é que eu crio? É isso que a gente precisa, acho que como cidadão, pensar em fomentar. Como é que eu crio a vontade de uma criança de ser político? Que a Mônica Sodré traz num vídeo muito legal, né? Nunca te perguntaram na sala de aula quem quer ser político. Exato. Então, eu vou te contar uma coisa muito legal. Eu fui na escola privada, né? Aqui no 4º ano. Eles tinham 10, 11. E eu fui para era uma aula de geografia, eles queriam saber o que era o executivo e o legislativo, eu fui, e eles fizeram uma roda em volta de mim, e aí eles começaram a perguntar, o que é isso, o que é aquilo, o que é o vereador, você é amiga dos vereadores, você é amiga do prefeito, como que isso acontece? Foi muito legal. E eles anotavam tudo. Aí, no final, eu expliquei um pouquinho, respondi bastante pergunta e eu falei, o que vocês querem ser? Então, assim, o que foi bacana, que no final, você tinha médico, o arquiteto, o youtuber e uma que falou, eu quero ser modelo e prefeita. Eu falei, meu Deus, mas é muito diverso, é muito linda, né? Então, quando eles entendem um pouco do que é a política na essência, o quanto bacana o quanto tudo isso que a gente está falando precisa ser colocado em prática de verdade, você sai de uma sala de aula com as crianças querendo ir para a política. Exato. Então é isso que você está falando, né? O Anjos da Guarda, os nossos guardas, o casal, né? A Lu e o Enoque vão, fazem uma palestra, tocam música, falam de anti-bullying, anti-racismo, contam um monte de coisas bacanas para eles, também em relação à proteção. Quando eles saem, as crianças falam, eu quero ser polícia, eu quero ser guarda.
ela recebeu cartinhas, mandou para mim. Então, assim, é isso. A gente precisa aproximar, levar bons exemplos, contar as histórias boas e a gente vai transformando. Porque a política do nosso país, ela é uma capitania hereditária, né? Ela vai Sim. passando de pai para filho, de filho Continuou, para né, ainda. a gente precisa quebrar isso. Exato. E a gente mostrou no movimento em 2020 que era possível. Eu acho que a renovação de 2018 também mostrou que muitas das pessoas que não eram da política vieram e estão ficando e estão permanecendo. Então a gente começa a fomentar e deve ser um sonho, porque eu acho que você estar na política, você transforma às vezes muito mais, você salva muito mais vidas que às vezes um médico, que é uma profissão super linda, que faz, né, uma diferença enorme, mas que, por exemplo, se você não tiver um orçamento público dedicado para a saúde, você pode matar milhões de pessoas, isso, né? E a gente sabe que, né? A gente precisa ter esse olhar, essa visão de humanitária, né? Humana, de amor mesmo, de amor ao né? próximo. Que isso está muito na pauta da mulher, porque o homem, às vezes, você fala disso, ele tem vergonha. Sim. Cara, e não é... Tudo bem, não é que ele não ame, não é isso. Mas ele, como ele não externa, às vezes eu acho que ele, não sei, se esquece. Ou ele perde um pouco fica nessa frieza, que é o que falta muito na política, né, cara? Exato. Esse amor ao próximo. Esse amor ao próximo. Entender que o que você está fazendo, muitas das vezes, um papel que você está assinando, né, muda a vida das pessoas. Uma rua que você arruma, eu lembro de um fato muito marcante para mim. Foi uma das primeiras ações que eu fiz como secretária. E aí eu estava lá com a equipe, lá com o time, fazendo uma rua. E o menininho veio e falou, nossa, tia, hoje eu vou poder andar de tonguinha, sabe? De carrinho de rolemão, porque minha rua tá numa condição melhor. Então, assim, você transforma. Se você quer, de fato, mudar a vida das pessoas, você faz. Não é fácil, não é. E a população precisa participar e entender que a responsabilidade de transformação não é só quem está liderando. O líder, ele vai dar o caminho que a gente tem que ir, mas quem vai fazer a estrada somos nós. Exato. Então, a gente precisa ter a nossa participação ali, de fato, e colocar a boca no trombone quando tem que colocar, e colocar a mão na massa quando tem que colocar também, né? Total, né? Tem perguntas aí para nossa Camila? Tá. Qual que é o primeiro passo para uma mulher que quer entrar para a política ou entender melhor sobre política? Legal. Olha lá, o primeiro passo para a mulher vir para a política. Fala, Acho que o primeiro passo é ter o desejo, né? A gente tem que entender que, assim, se existe 1% de chance, existe 99% de se concretizar. Então, se você tem essa vontade, já é uma metade de um caminho percorrido. Outro ponto, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que se capacitar, a gente tem que estudar. Hoje a gente tem acessos muito ricos de forma mais acessíveis, né? Hoje você não precisa pagar, por exemplo, para assistir um vídeo de estratégia política. Você pode ter cursos de oratória, por exemplo, né? De forma gratuita. Então a gente precisa se preparar. E depois começar a trabalhar o seu propósito na sua rede. Então, assim, aonde que a gente começa? Dentro de casa. Se você é uma mãe, é com seus filhos, se é casada, é com o esposo, com os irmãos, com as tias, os primos, né? Então, assim, a gente já tem uma árvore genealógica que nos traz uma rede gigante. Então, eu acho que esse exercício começa ali. Depois começa no vizinho, no amigo, na festa do coleguinha do filho ou da escola, na igreja que eu frequento, no condomínio, nas aulas da academia que eu vou, enfim, são conectividades com quem está muito próximo de você. E aí você está multiplicando o seu propósito. Então, isso te ajuda e te traz uma bagagem gigante para iniciar, né? Se você for pegar, a gente tem, né, muitas lideranças nossas em Mogi mesmo, que algumas delas até já foram vereadoras e tudo mais, que começou assim, né, com trabalho em casa, na rua, um trabalho às vezes voluntário. Ah, mas como é que eu faço? Eu ensinei, sei lá, 50 mulheres a pintar um pano de prato para gerar renda dentro da casa dela. Já é uma rede de apoio, já é um fomento de propósito, já pode uma mobilizaçãozinha ali, né? Mais simples do que a gente imagina. Olha lá, receita de bolo, né? Cá,
A gente pode ficar aqui, ó, podcast e podcast, que a gente tem muito assunto. Camila tem muita experiência, muito vivida, muito esperta, inteligente. É uma mulher admirável, né? Eu sou fã e queria agradecer muito por você ter vindo, né? Dizer que ouvi de você, né? A gente aí, 460 anos, você é a primeira vice-prefeita, primeira prefeita em exercício, olha que responsabilidade, mas que eu não seja a primeira e a última, né? Que venham mais e mais mulheres, que através dessa tua, até é um ensinamento mesmo para as pessoas de como fazer, de como mobilizar, de como participar, venham mais lideranças, mais vereadoras, prefeitas, vices, governadoras, deputadas, senadoras e, né, a nossa, quem sabe aí uma presidenta, né, do país também, que é muito bacana, e que motive isso as mulheres a participarem e conversarem com você. Então, entra nas redes da Camila, aciona ela manda mensagem, chama. Sim. Se você, né, tá querendo fazer esse movimento, conversa com ela, a gente vai deixar aqui. Se você quiser passar teu Instagram. Claro, o meu é @milacsouza com número 4 no final. Né, tá lá à disposição, quem quiser me chamar, quem quiser conversar comigo, eu tô aí à disposição. Eu acho que a gente tem... O meu propósito é esse, fazer com que mais mulheres estejam ocupando espaços de poder não só no setor público, mas também no setor privado, né? Acho que esse mês é um mês de muita reflexão para nós, né? A gente precisa valorizar o 8 de março e pensar que lá atrás, quando mulheres dentro do movimento Fabril fizeram uma revolução para que hoje nós fôssemos mulheres mais livres, né? Mais libertas, a gente não pode fazer com que essa roda pare de girar, né? Com certeza. Enquanto eu respirar, eu vou estar fomentando, ajudando, trazendo mais mulheres para ocupar esses espaços e, ao invés de ser princesas, serem CEOs, como muitas delas hoje desejam ser, né? E aquelas que desejam ser princesa também têm que ser e ajudar mais mulheres serem. Então é isso, Pri. E legal, viu, Kaique? Que assim, que os homens permaneçam, sim, as mulheres venham, né? E que a gente possa, quando as nossas filhas, netas escolherem, eu quero ir para política, eu quero ser uma líder numa empresa, num lugar, poxa, mas já tem bastante mulher, que bom, já está aberto esse caminho, elas venham mais tranquilas, com mais perspectivas, né? E com mais equilíbrio, como você colocou aí. Cá, amei. Obrigada, também, viu, minha linda? Obrigada. Amo você de paixão. Você também. E você que ficou aí, bacana, né? Compartilha isso, conta para todo mundo, né? Mostra esse conteúdo para toda a galera. Vamos trazer mais gente para a política. Eu falo que uma das minhas missões, mais do que ter mandato, é aproximar boas pessoas da política, trazer mais mulheres e fazer as pessoas participarem. Queria agradecer você que ficou aí, queria agradecer aqui a RTV, ao Léo, ao Theo, a toda a equipe que faz pra gente, é uma parceria linda com esse espaço bacana. O Dylan tá aqui hoje, a nossa Kátia, Tiago, a Larissa tá lá também, o Chapô, toda a nossa equipe, a prefeitura, um grande beijo. Cá, um beijo enorme. Obrigada, fica com Deus. Amém. E a gente volta em breve aí pro próximo Pode Pri. Beijão. Beijo, gente, obrigada.